Então, ele fala assim, ó, os pares x e y dados abaixo pertencem à reta R do plano cartesiano. O x é menos 4, menos 2, 0, 2, e o y menos 24, menos 14, menos 4, 6, 16. Podemos afirmar que a reta intercepta o eixo das abscissas no ponto de abscissa menos 4. O coeficiente angular da reta é menos 5. A reta R determinada com os eixos cartesianos, um triângulo de área tal, y. Bem, todas as perguntas envolvem reta, não envolve? Se todas as perguntas envolvem reta, o que você precisa fazer? Equação da reta. Se ele te deu pontos, a gente vai achar a equação da reta através do esquema de determinantes. Então, ó, vou anotar aqui os pontos que ele me deu. X, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. Esses são os valores de x que ele me deu. Y, menos 24, menos 14, menos 4, 6 e 16, tá? Esses são os pontos que ele me deu. Bem, o que a gente faz? Eu tenho 2 pontos, eu posso escolher qualquer 2 pontos, tá? Você fica livre para escolher qualquer 2 pontos. Tem algumas respostas que a gente consegue dar sem escolher esses pontos, né? Por exemplo, não, acho que não tem, não. Tá? Tem uma que tem que tomar cuidado, que é essa A, né? A reta intercepta o eixo das abscissas na abscissa menos 4. Para interceptar o eixo das abscissas, o que tem que acontecer? Y igual a 0, a ordenada tem que ser 0. Cuidado para não cair nessa pegadinha aqui, ó. Se for, opa, viu um menos 4 aqui, tem um 0 aqui, então a A é verdadeira. Cuidado para cair nessa pegadinha. Ó, eu vou escolher 2 pontos. Claro que eu vou ser esperto, né? Eu não vou escolher pontos difíceis, né? Eu vou escolher 0 e 4, 2 e 6. Imagina, eu vou escolher menos 24, menos 14. Eu vou escolher 2 pontos mais fáceis. Então, você vai montar a equação da reta. Então, vamos lá. Equação da reta. Bem, esquema do determinante. Não tem erro. Os primeiros 2 pontos, 0 e menos 4. Depois os 2 outros pontos, 2 e 6. Como eu quero achar a equação da reta, o terceiro ponto tem que ser x e y. Colocou os 3 pontos, depois que colocou os 3 pontos, repete o primeiro igual a 0. Certo? Ok? Todo mundo feliz com isso? Multiplica as diagonais principais. Então, deu 0, mais 2y, menos 4x. Volta na secundária, trocando o sinal. O primeiro é 0, então não vai mudar nada. O segundo deu 6. X, troca o sinal, menos 6x. O terceiro deu menos 8. Troca o sinal, deu plus 8. Isso é igual a 0. Pronto. Agora você faz, então, 2y, o x soma com o x, menos 10x, mais 8, igual a 0. Pronto, a equação da reta. Não tem jeito mais rápido que esse, tá? Não tem um jeito mais rápido que esse. Esse é o jeito mais rápido que tem. Tá? Você viu agora, você percebeu um outro detalhe? Que agora você aprendeu a achar a equação do primeiro grau de uma outra forma. Você viu? Lembra que eu te ensinei a fazer a equação do primeiro grau para o sisteminha, lá? Agora você sabe achar a equação do primeiro grau assim, ó. A mesma coisa, tá? A equação da reta e a equação do primeiro grau é a mesma coisa. Achar por esse método aqui é até uma maneira bem mais rápida, né? Então você ganhou, tá vendo? Vai passando o tempo, você vai ganhando ferramentas. Lá atrás você estava tirando com uma beretinha. Agora você já tá sniper já, né? Círculo de fogo.
Então, fantástico. Bem, agora vamos responder, porque... Por que eu peguei essas duas colunas? Você pode pegar qualquer uma. Eu peguei essas duas colunas porque os números são menores. Isso aqui só funciona quando você sabe dois pontos. Isso aqui só funciona quando você sabe dois pontos. Se você sabe mais de dois pontos, né, você pode escolher. Porque você tem todas as opções e escolher essas duas. Fantástico. Então, ó, vamos lá. Responder as perguntas. No item A, ele fala assim, ó, a reta intercepta o eixo das abscissas na posição no ponto -4. Ó, então eu vou fazer item por item, que aqui a gente vai aprendendo coisas novas. Se ela intercepta o eixo das abscissas, necessariamente tem que ser um ponto A, que o x eu não sei, xa eu vou encontrar, e o y vale zero. Isso daqui é quando é um ponto onde a reta intercepta o eixo das abscissas. Se é um ponto onde a reta intercepta o eixo das abscissas, o y vale zero. Abaixo. Tá? O eixo das abscissas é um ponto onde o y vale zero. Beleza. Então, ó, vem aqui e substitui na nossa equação bonita, bela e formosa aqui, o y por zero. Então, portanto, vai ficar 2 vezes zero menos 10x mais 8 igual a zero. Zero, 2 vezes 0 é zero, né? O 10x pode passar para o outro lado, então ficou 10x igual a 8. X ficou igual a 0,8. Não é o 4. Então, a primeira é uma mentira. É uma falsidade imoral. Certo? Então, sucesso. Então, até aqui, todo mundo sabe tudo de tudo, hein? Então, show de bola. Na outra, ele pergunta: o coeficiente angular da reta é -5. Ó, eu vou te falar uma coisa nova agora. Isso daqui é equação geral. Como que eu sei que é uma equação geral? Todos os termos estão do mesmo lado, igual a zero. Quando todos os termos estão do mesmo lado e tudo é igual a zero, essa forma é a equação geral. Quando você precisa encontrar o coeficiente angular, você tem que passar a reta para a equação reduzida. O que é a equação reduzida? A equação reduzida significa y isolado. Então, você pensou em equação reduzida, você pensou em y isolado. Tá? Equação reduzida, o y está isolado. Tá? Então, esse é o esquema da Jurema. Você pode fazer isso aí, mas vai ser tão mais fácil que eu vou fazer aqui. Ó, então, vamos lá. Eu pego a geral e vou isolar o y. Então, vai ficar 2y menos 10x mais 8 igual a zero. 2y é igual, o menos 10x passou para lá positivo, 10x. O 8 passou para lá negativo, menos 8. Agora o 2 vai passar dividindo. Então vai ficar 10x dividido por 2, menos 8 dividido por 2. Divide assim do jeito que eu fiz, que fica mais fácil. 10 dividido por 2 é 5, e 8 dividido por 2 é menos 4. O coeficiente angular dessa reta é o número que multiplica o x. Então, o coeficiente angular dessa reta... Então, o coeficiente angular da reta R vale 5, e não menos 5, como ele fala aí, de uma forma mentirosa, traiçoeira. Beleza? Entenderam isso? Sim ou não?
Sucesso. Ó, esse exercício aqui, se você precisar rever, marca ele. Repete o A, repete. Ó, o A, ele pega... eu isolo o Y. Isolo o Y. Isso. Ó, e a Yasmin falou um negócio que é verdadeiro. O coeficiente... O número que multiplica o x é o coeficiente angular só na equação reduzida, hein? Na equação geral, o número que multiplica o x não é o coeficiente angular, hein? É só na equação reduzida que o número que multiplica o x é o coeficiente angular. Então, toda vez que você tem a equação geral, você tem que passar para a forma reduzida para achar o coeficiente angular. Quando isola o y, fica reduzido. Então, ó, reduzido é o y isolado. Certo? O Pedro pediu para repetir o A. Olha o que ele fala, Pedro. Ele fala assim, ó. A reta intercepta o eixo das abscissas no ponto de abscissa menos 4. Para uma reta interceptar no eixo das abscissas é o x. Para interceptar no eixo x, o y precisa ser 0. Então, por isso que eu escolhi esse ponto, que tem um xa e y 0. E aí eu vou substituir na equação da reta. Descobri que o x vale 0,8. Então, quer dizer que a reta substitui... Quer dizer que esse ponto onde a reta intercepta o eixo x é 0 e x vale 0,8 e y vale 0. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Então, ó. Por que 2 vezes 0, Sara? Por causa da equação. Por causa da equação. 2 vezes y e o y vale 0, então ficou 2 vezes 0. Beleza? Então, fera, hein? Então, ó, eu ensinei duas coisas novas para vocês. Primeiro, que quando intercepta no eixo da abscissa, o y vale 0. E eu ensinei o que é uma equação geral e uma equação reduzida. Geral, todo mundo do mesmo lado, igual a 0. Reduzida, y isolado. Tá bom? Então, ó. A equação reduzida é sempre o y isolado. A equação reduzida é sempre o y isolado. Sempre. Nunca muda. Agora, vamos para o C. O C é fácil se você tiver uma boa ideia do que está acontecendo, tá? Mas ele é o item mais complicado daqui. Ele fala assim, ó. A reta R determinada com os eixos cartesianos, determina com os eixos cartesianos um triângulo de área 1,6. Ó. A gente percebeu que a nossa reta é uma reta crescente. Certo? Uma reta crescente. Se eu perguntar para vocês aonde a reta intercepta o eixo y, você sabe me dizer? Nossa, isso aí. Menos 4. Ó, já ensinei isso para vocês. Que o termo independente é aonde a reta intercepta o eixo y. Então, aqui, esse é o ponto onde a reta intercepta o eixo y, termo independente. É o coeficiente linear, isso mesmo. Tá bom? Esse termo independente é sempre onde a reta intercepta o eixo y. Por que independente? Porque não tem nenhum x multiplicando ele. Fera. Então, ninguém segura você. Por quê? Olha só o que está rolando. Ele falou que a reta forma um triângulo com um plano cartesiano. Esse tipo de ideia é muito presente nos exercícios, tá? Então, você precisa ter essa imagem. A gente já viu que a nossa reta é uma reta o quê? Crescente. O coeficiente angular dela é positivo, é uma reta crescente. Então, ó, a gente sabe que a reta é assim, ó. Assim. Ó, e a gente já sabe que esse ponto aqui vale menos 4, porque é onde ela intercepta o eixo y. E a gente sabe esse ponto aqui. Vale 0,8, porque é onde intercepta o eixo x. Como onde forma o triângulo? Com esse ponto aqui, que é o 0, 0.
Então, com esses pontos é que a gente tem o nosso triângulo. Ó, 0,8, 0. E esse é 0, menos 4. Esses são os 3 pontos. Por que 0 menos 4? Porque interceptou o eixo Y. Se intercepta a ordenada, a abscissa é 0. Se intercepta a abscissa, a ordenada é 0. Tá claro? Isso é muito importante, hein? Se intercepta a abscissa, ordenada é 0. Se intercepta a ordenada, a abscissa é 0. Tá? Então, é isso que a gente sabe até aqui. Então, todo mundo feliz, lá, lá, lá. Esse papo aí todo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou calcular a área da figura, tá? Eu vou calcular essa área aqui, ó. Como que eu vou calcular? Usando o mesmo esquema de determinantes. Então, ó, vou lá. 0, 0, coloco os 3 pontos. Só que aí você escolhe um sentido, tá? Pode ser o horário ou anti-horário, tanto faz. Vou escolher o anti-horário, 0 menos 4, 0,80, e copio o primeiro, 0, 0. Isso daqui já não é mais igual a 0, isso aqui é igual a um delta, tá? Que é um valor, porque os pontos não são colineares. Então, ó, multiplica 0, 0, 0, multiplica 0, opa, aqui não é 0. Vai dar menos 3,2, troca o sinal, deu 3,2. E o outro é 0. Então, a gente descobriu que o delta é 3,2. A área é o módulo de delta dividido por 2. 3,2 dividido por 2. Isso aqui é 1,6. Esse não coloca x e y, porque você tem os 3 pontos. Só 1, 2, 3. Porque esse aqui você não vai achar a calculação da reta, você quer achar um número. Você quer encontrar o valor da área. Então, você não... Você manda bala. Explico. Ó, o que a gente tem que voltar para cá? Ó. Equação da reta. Coeficiente angular positivo, reta crescente. Termo independente, coeficiente linear vale menos 4. Então, significa que essa reta aqui vai interceptar o eixo das ordenadas, que é o eixo y, no menos 4. E a gente já encontrou no item A que a reta intercepta o eixo x no 0,8. Então, ó, reta crescente intercepta o eixo y no menos 4. Se intercepta o eixo y no menos 4, significa que a abscissa é 0. Intercepta o eixo x no 0,8. Significa que a coordenada é 0, porque intercepta o eixo x. Então, eu tenho esses 2 pontos que pertencem à reta. No enunciado, ele fala que tem um triângulo formado pela essa reta e os eixos cartesianos, x e y. O outro vértice é o ponto principal do eixo cartesiano, 0, 0. Então, esses 3 pontos formam um triângulo. E eu calculo a área do triângulo dessa maneira. Né? Calculo delta para a área do triângulo dessa maneira. Depois divido por 2. Encontrei a área do triângulo. Não, para calcular a área eu preciso ter no mínimo 3, se for um triângulo. Se for um quadrilátero, eu preciso ter 4. Entendeu? Então, ó, fechou. A gente matou o item C. Tá? Você viu que esse exercício aqui é longo, né? Mas ele é um bom, excelente exercício para você e para estudar. O D fala assim, ó, y será positivo, C e somente C, x for maior que menos 4. Ó, isso aqui é uma análise do gráfico. Ó. Olha que perfeição de exercício. Esse exercício é uma obra-prima, ele tem que ser enquadrado. Porque assim, ó, ele vai te levando item por item. Tudo que você vai fazendo no item anterior não é desperdício, você usa no próximo. Então, ó, a próxima pergunta dele, y será positivo só quando o x for maior que menos 4 sobre 5? Ó, presta atenção.
você tem um gráfico. O y positivo significa que ele está para cima do eixo x. Aonde a reta está para cima do eixo x? A partir desse ponto. Então, todos os valores de x maiores do que 0,8 vai ser positivo. Então, o que ele está falando ali é a maior furada que tem. Tudo mentira. Né? Será positivo valores menos 4 quintos? Menos 4 quintos aqui embaixo. Ó. O y ainda continua negativo. Tá claro isso? E a última pergunta dele é: a reta intercepta o eixo das ordenadas no ponto de abscissa menos. Olha só, isso já é um absurdo essa frase. Porque ó, a reta intercepta o eixo das ordenadas no ponto de abscissa 4 quintos. Se ele vai interceptar o eixo das ordenadas, a abscissa pode valer 4 quintos? Não. A abscissa vale quanto? A abscissa vale zero se ela intercepta a ordenada. Então, ó, alternativa C, brilhantismo. Porque muito bem feito esse exercício. Era. Mas, ó, ele vai te ajudando a. Por mais que você ache, ele tem muitos detalhes mesmo, né? Para você fazer ele numa prova, ele é complicado, porque ele tem bastante. Você tem que fazer item por item, isso vai levar um tempo. Você acaba perdendo tempo. Mas ele é muito bom para estudar, porque só com um exercício você estuda várias coisas. Ó, você estuda gráfico, você estuda calcular a área, interceptação nos eixos, reta reduzida e reta geral. Só num exercício. Então, assim, se você fizer esse exercício aqui, você já está treinando muitas coisas. Então, é importante esse exercício aqui. Realmente, ele é um exercício complicado para você fazer num tempo de prova, tá? Mas, para estudo, ele é muito bom. Então, ó, sucesso. Qual que a gente vai fazer agora, hein? Fazer um mais facinho aqui. Vocês viram que o começo é full veste segunda fase e tal. Você já sabe que o começo é casca grossa, hein? O começo é só as pedreiras, só. Tá? Então, já tem isso em mente. Cadê aquela minha régua maravilhosa que tava por aqui? Ah, achei. Isso vai por você, Reguinha. Fui burro, né? Não fiz os pontos, né? Gente burro é foda. Quantos pontos tem que ter? 3, 2, 0. Menos 1, menos 2. Oito, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Depois posso fazer uma pergunta da alternativa A das vezes. Pode fazer agora. Faz aí. Por que o y é zero? O y é zero porque ele intercepta a abscissa, o x. Para interceptar o eixo x, o y tem que ser zero. Entendeu? É sempre assim.
O x é 0, isso. É, sempre trocado. Então, ó. Temos esse exercício maravilhoso aí. A gente sabe que esse ponto vale 5 e 3. Esse ponto vale menos 2 e 1. Ele fala assim no exercício. A equação que passa pelos pontos A e B da figura abaixo é dada por... Ele quer saber a equação da reta. Ô, meu amigão, você sabe 2 pontos, você sabe o ponto A e o ponto B. Se você sabe 2 pontos, o ponto A e o ponto B, não tem dúvida. Acha a equação da reta pelo esquema do determinante aqui. Então, ó, menos 2, 1, 5, 3. Agora, cuidado, né? X em cima e Y embaixo, né? X, Y, copia o primeiro. Menos 2, 1. Isso aqui é igual a 0. Faz o esquema da Jurema. Multiplica a diagonal principal. Então, vai ficar menos 6, mais 5y, mais x. Agora, volta trocando sinal. Volta trocando sinal. Volta trocando sinal. Volta trocando sinal. Aí você faz menos 2y, troca o sinal, mais 2y, 3x, troca o sinal, menos 3x, e 5, troca o sinal, menos 5, igual a 0. Agora soma quem dá para somar. Deu 7y, deu menos 2x e menos 11. E menos 11 igual a 0. Você pode ver que todos os x está positivo, então significa o quê? Que ele passou tudo para o lado de lá. Então vai ficar 2x menos 7y mais 11 igual a 0. Tá? Então, a gente sabe que é a alternativa. E ele jogou, e ele deixou o 11 para o outro lado, né? Ele fez um negócio esquisito aqui, que não significa nada. A resposta que ele deu é essa, na alternativa B. Eu só quis fazer esse malabarismo aí para te confundir. É uma porcaria, né? Sucesso internacional? Amei. Então, fera, hein? Estamos sabendo tudo. Agora ninguém te segura, hein? Com uma aprovação. Não é? Você tá sentindo aquele cheirinho de universidade? Se todo fosse assim, imagina, você ia ter que matar seu concorrente para entrar na faculdade. Eles iam andar, quebrar um cabo de vassoura na sala e falar assim, agora eu vou fechar a porta aqui, vocês resolvem. Tudo bem. De nada. Então, ó. Vamos lá. Agora eu vou fazer o 17. 17. Que ele tem uma pitadinha de... Ele colocou um temperinho aí. Ele colocou um cominho aí. Ó. O que ele vai fazer? Ele vai falar. Vai falar assim, ó. A equação da reta R que passa pelo ponto 16, 11 e que não intercepta a reta de equação tal. Então, ó, ele quer saber a equação da reta R e tem uma reta que eu vou chamar de S que tem a equação y igual a x sobre 2 menos 5. Ele falou que a reta R não intercepta a reta S. A outra coisa que ele falou, o ponto que eu vou chamar de A, 16, 11,
pertence à reta R. E ele quer saber qual que é a equação dessa reta aí. E aí? O que ele te deu? Uma coisa, a gente tem um ponto, mas a gente não tem o segundo. Se a gente não tem o segundo, a gente ficou triste. Falou, oh meu Deus, que tristeza que vai ter no nosso coração. Não dá para fazer o determinante lá, aquele papo todo. Né? Então, foi um negócio que aconteceu. Agora, e aí? Vai ter que usar a fórmula. E eu me xoxou, isso é verdade. Então, a gente precisa achar o M, esse que é o negócio. Porque a gente usa ioiô xoxô quando a gente tem um ponto e conhece o coeficiente angular. Se ele tivesse dado o ângulo que a reta faz com o eixo X, a gente calcularia a tangente desse ângulo e acharia o M. Ele não deu. Alguém sabe identificar uma frase no texto que é uma frase principal, assim, do texto? Não intercepta. Ele fala assim, ó, a equação da reta R não intercepta a outra reta. Ué, mas se elas não se interceptam, elas necessariamente são o quê? Se as retas, você tem que pensar que as retas são infinitas. Para elas não se interceptarem, necessariamente as duas retas têm que ser paralelas. Né? Necessariamente as duas retas têm que ser paralelas. Então, ó, o que ele falou, que a reta, em outras palavras, ele falou que a reta R é paralela à reta S. O que significa isso? O coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Tem os mesmos coeficientes angulares, isso mesmo. Agora, ó, qual que é o coeficiente angular de S? Isso. Ó, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Se não intercepta, se duas retas não se interceptam, elas são paralelas. Tá? Não tem outro jeito. Porque as retas são paralelas, concorrentes e perpendiculares. Concorrentes se interceptam num ponto, perpendiculares se interceptam num ponto e formam um ângulo de 90 graus entre as retas, e paralelas elas não se interceptam. Só tem isso. E paralela, e sempre que é paralela, o coeficiente angular é igual. Sempre. Sempre que for paralela, tem o mesmo coeficiente angular. Tá? Sempre que for paralela. Tá bom? Tem o mesmo coeficiente angular. Então, ó, o MS. O que é o MS? O MS é o coeficiente angular, né? Nosso coeficiente angular fera. Como que a gente vai. A gente sabe que o MS, ó, o S está numa equação reduzida. Como que eu sei? Y isolado. Então, o coeficiente angular é o número que multiplica o X. Cuidado, hein? O 2 está embaixo, quer dizer que o número que está aqui em cima é 1. Não aparece nenhum número, então é 1. 1 sobre 2. O coeficiente angular é 1 sobre 2. A consequência imediata disso é que se o coeficiente angular de S é 2, o coeficiente angular de E é 1 sobre 2, o coeficiente angular de R também é 1 sobre 2. Então a gente achou que a gente queria. Sim ou não? Todo mundo feliz? Agora o que a gente faz? Se eu tenho um coeficiente angular em um ponto, eu uso ioiô mi xoxô. Ioiô mi xoxô. Tá? Ó, nunca substitui o y, hein? O y0 é sempre o ponto que você tem. O ponto que a gente tem é o A, que a coordenada do y é 11. Então, o m vale meio,
Nunca substitui o x. X0 vale 16. Então, só sucesso aqui. Faz essa distributiva moleque aqui. Chuveirinho, chuveirão. X sobre 2, menos 8. Então, o y é igual a x sobre 2, menos 8 veio para cá, o 11 veio para cá, deu o vulgo 3. Bom, a gente matou a alternativa C. E aí? Fantástico? Não é difícil, né? Tranquilo. Agora a gente entendeu bem o sistema de calcular a reta. Ah, tem que lembrar do... Ah, não, aí não tem o que fazer, não. Se eu acho mais fácil que geometria plana, eu acho que é do mesmo nível, tá? Aí a gente tá, é que a gente tá num momento de reta e tal, mas logo logo vai começar a se amontoar os detalhes, tá? Então é do mesmo nível. Mas assim, na geometria plana você não tem um pedacinho fácil assim. Ficou triste. Mas olha, tudo vai fazer muito sentido, tudo vai conversar, você vai falar assim, nossa, que coisa maravilhosa, todo mundo faz, tudo é tudo, assim. Você vai ver, né? No... É que assim, ó, tem detalhes, tem bastante detalhes. Matriz é legal. Então, assim, tem bastante detalhes. Porque como que cai os exercícios de reta, geralmente? A reta cai sempre com a circunferência, tá? A reta sempre cai com a circunferência. Mas assim, ó, se você não souber reta, não adiantou nada, né? Então, assim, vamos aprender bem reta. Se vocês estão achando fácil, melhor ainda, porque vocês vão fixar bem uma coisa que tem que ser fixada. A reta cai? Cai, mas sozinha é mais difícil. Ela cai geralmente com circunferência, tá? Então, esse é o esquema da Jurema, tá? Vamos fazer um exercício aí legal. Vamos fazer o 10. Agora aqui eu já estou elevando um pouco mais o nível, tá? Fazendo um exercício que exige um pouco mais. Eu vou. Tô bem burrão mesmo, hein? Yes. Não vai dar pra arrumar, não.
A área do triângulo, A ou B na figura abaixo é. Ele perguntou a área do triângulo, né? É que você tava com a expectativa da pergunta vir depois da figura, né? Aí você falou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Foi essa, foi essa a reação que você teve. Deu errado o outro que eu fiz com o marrom. O marrom não dá certo. Ah, nossa, errei de novo, hein? Burro. Mas agora vai ser mesmo. Ó, essas duas retas se interceptam nesse ponto aqui, né? Que vale 2 e 1, tá? Eu sei que esse ponto aqui é A e esse ponto aqui é B. E esse ponto aqui é O. Ele fala. Ele quer saber a área do triângulo AOB. Ó, esse triângulo aqui é retângulo, não é? Então, você tem que pensar com a geometria plana também. Se você descobrir a base e a altura desse triângulo, você faz base vezes a altura dividido por 2, já era. Concorda comigo? Sim ou não? Só fazer base vezes a altura dividido por 2 e manda bala. Tá bom. O que a gente sabe? A gente sabe um único ponto. E esse ponto pertence às duas retas. Eu vou chamar essa reta verde de S e essa reta marrom de R. Ó, vocês vão ver que isso daqui é uma junção de tudo que a gente aprendeu. O que é o oposto pelo verde, sabe? Ah, não, tem um textinho aqui mesmo. Tem, aqui tem. Tem um oposto pelo vértice. Mas a gente não vai precisar disso. Mas tem, tá? Ó, e ele falou uma coisa muito importante, que essas duas retas formam um ângulo de 90 entre elas. E aí? Você tem alguma ideia? A Evelyn já foi lá, ó, perpendicular. Então, ó, eu sei um ponto, porque assim, ó, eu quero achar o A e o B. Para achar o A e o B tá fácil, porque o A é o ponto onde a reta intercepta o eixo X. Então eu sei que a coordenada desse ponto é XA0. O B é onde a reta intercepta o eixo Y. Então quer dizer que o X é 0 e o Y é o YB. Se eu descobrir a altura, se eu descobrir a equação da reta R, eu vou descobrir os dois pontos, né? Não, porque não é um triângulo isso aqui, né? Ah, na verdade é, né? Tem um triângulo retângulo aqui, né? Mas não vai fazer a gente emocionar, não. Tá? Então, ó, você concorda que eu conheço um ponto que pertence à reta R. Quem que é esse ponto? O 1, 2. Eu preciso do coeficiente angular. Se ele falou que as duas retas são perpendiculares, então eu vou calcular o coeficiente angular de quem? Da reta S. Porque se eu sei o coeficiente angular da reta S, eu descubro o coeficiente angular da reta R. Tá claro isso? Então, ó, como que eu vou calcular o coeficiente angular da reta S? Mole. Por quê? A reta S passa pela origem e eu conheço dois pontos da reta S. Eu conheço o ponto 0, 0 e o ponto 1, 2. Então eu sei dois pontos. Com isso eu consigo calcular o coeficiente angular da reta S. Então, ó, coeficiente angular
da reta S. Como que é o coeficiente angular da reta S? YB, vou chamar de C, né? XC dividido por YD XD. Estou chamando esse ponto aqui de C. Tá, esse ponto é o C. Então, ó, qual que é o YC? O YC é 2. Quanto que vale o... Fiz errado, né? Estou botando errando. YC menos YD dividido por XC menos XD. Né? Olha, fica errando essas coisas aí. Será que eu tô falando? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Senão eu não preciso correr para o hospital. Então, ó, YC menos YD. Né? Eu inventei um outro ponto. Chamei esse ponto aqui de D, ó, que é o 00. Tá? É daí que veio. Tá? Bem, o YC vale 2. O YD vale 0. O XC vale 1. E o XD vale 0. Então, o coeficiente angular da reta S é 2. Tá? Ó, você poderia ser mais malaco, né? Porque, ó, formou um triângulo aqui. O coeficiente angular é cateto oposto sobre adjacente. 2 sobre 1, já é. Tá? Não precisava ter esse desenvolvimento. Aí, o que eu vou fazer? Mirka! Dog, vem cá. MR. O que a gente sabe? Que MR vezes MS é igual a menos 1. Certo? Então, ó, eu já sei o MS. O MS vale 2. Pronto. O MR, então, vale menos 1 sobre 2. Certo? Descobri o MR. Agora acabou. Porque eu sei o coeficiente angular e sei um ponto. Então, o que a gente vai fazer? Ioiô me xoxô. Então, ó, reta R. Ioiô mi xoxô. O ponto, quem que é o ponto? É o C. Então, vai ficar y menos 2 menos meio x menos 1. Distributivo, menos x sobre 2 mais meio. Passo 2 para lá. Y é igual a menos x sobre 2. Ó, vai ficar mais 2 mais meio. Mais 2 mais meio dá 5,5. 5 meios. Tá? O que rolou? Pronto. Achei a equação da reta R. Se eu achei a equação da reta R, para descobrir os pontos está fácil, não tá? Por quê? Quanto que vale o ponto A? O ponto A é quando o Y é 0. Então, ó, substitui o Y por 0 aqui. Se você substituir o Y por 0 aqui, você vai descobrir que o X vale 5. E o ponto B? Substitui o X por 0. Você vai descobrir que o Y vale 5 sobre 2. Beleza? Aí, para finalizar, calcula a área. Não, porque ó, eu só preciso achar esse e esse ponto, porque a área vai ser base vezes altura. Então vai ser 5 vezes 5 sobre 2 dividido por 2. Tá? Então a área é base vezes a altura dividido por 2. Quanto que vale a base? A base é o A, 5. Esse tamanho aqui, ó, a gente descobriu que vale 5. Quanto que vale a altura? A altura vale 5 sobre 2. Porque o Y vale 5 sobre 2. Vezes 5 sobre 2 dividido por 2 dividido por 2. Então a área é 25 sobre 4. Então, alternativa C. Tá vendo? Ó, precisa de conexões igual você precisa de conexões em geometria plana. Tá? Então, assim, é importante você... Aí você olha
que você tem, o que você precisa ter na cabeça. Você precisa ou de 2 pontos, ou de 1 ponto e de um coeficiente angular para achar a equação da reta. Se você tem 1 ponto e coeficiente angular, ioiô me xoxô. Se você tem 2 pontos, maravilha, faz o determinante lá, tá? Mas você precisa saber os 2 jeitos. Aí você fica o deus da geometria analítica. Alguma dúvida? E aí, o que vocês sentiram depois de fazer um exercício mais difícil aí? Bateu no desespero ou não? Tá tranquilo? Vamos todo mundo comemorar. Até que não. Que bom. Mais ou menos. Porque ó, o y vale 0. Passei para lá, ficou menos 5 sobre 2 igual a menos x sobre 2. Cortei o 2 com 2, deu 5. Né? Não, é que eu não fiz a conta, mas vocês fazem a conta, né? Substitui o y por 0 e acha o x. Beleza? Então fechou. Eu vou voltar aí. Eu acho que eu não tenho nem o que falar, mas... Ó, pelo menos um na minha volta, pelo menos um exercício. Eu preciso fazer. 1, 2. Nem que se a gente tiver que sair mais cedo, tá? A gente sai. Beleza? Então fechou, hein? Aguardem meu retorno. Adeus. Não pode esquecer, hein? 1, 2, 3, aprovação.